Bem-vindos ao Pode Crer na Bíblia. Hoje a gente mergulha em Gênesis capítulo 30, um texto, olha, cheio de reviravoltas na formação da família de Jacó. Vamos analisar esse relato bíblico e tentar entender juntos as rivalidades, os acordos e, claro, a mão de Deus agindo ali no meio. Bom, o capítulo já começa assim com uma carga emocional bem forte, né? Raquel, que não tinha filhos, chega para Jacó e diz, lá em Gênesis capítulo 30, versículo 1, dá-me filhos, senão morro. É pesado. Muito pesado. E a resposta de Jacó no versículo 2, estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto do teu ventre? Já joga a questão para outra esfera, né? Mostra a impotência humana e que a fertilidade era vista como algo que vinha de Deus. E isso, claro, acende de vez a competição entre Raquel e Lia, as duas irmãs. Exato, aí entra aquela solução que elas encontram, né? Usar as servas, Bila e Zilpa, para terem filhos por elas. Está nos versículos 3 a 13. Raquel até nomeia os filhos de Bila, Dan, que é Julgou. Isso, versículo 6. E Naftali, minha luta, no versículo 8. Os nomes são puro sentimento, né? Totalmente. E Lia faz o mesmo com Zilpa. Nascem Gade, boa fortuna, e Azer, feliz, versículos 11 e 13. É interessante notar que o texto descreve essa prática, que era um costume antigo ali na região, mas não necessariamente endossa, sabe? Era a realidade cultural deles. E esses nomes em hebraico, cada um tem um peso, uma história por trás, refletindo as esperanças e as dores delas. E a disputa não para por aí. Vem o episódio das mandrágoras, ali nos versículos 14 a 16, uma planta que o pessoal acreditava ter a ver com fertilidade. Lia consegue as mandrágoras do filho e, negocia com Raquel para poder ficar com Jacó naquela noite. É uma cena bem peculiar. Reflete as crenças populares da época. E funciona, entre aspas, né? Porque Lia volta a ter filhos. Issacar, recompensa. E Zebulon, habitação. E ainda tem uma filha, Diná. Isso está nos versículos 17 a 21. Mas olha que detalhe importante. Mesmo com as mandrágoras na história, o versículo 17 diz, e ouviu Deus a Lia. A ênfase continua sendo na ação divina, não na superstição. E agora, o momento que a gente esperava. Gênesis capítulo 30, versículo 22. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a sua madre. Ah, finalmente! Finalmente. Nasce José. Que alegria para Raquel! Ela diz nos versículos 23 e 24: tirou-me Deus a minha vergonha, o Senhor me acrescente outro filho. É muito forte. Esse lembrar-se e ouvir de Deus é lindo. Não que Deus esqueça, mas indica o tempo certo dele agir. Mostra um Deus que se importa, que ouve. A bênção vem dele, não das estratégias humanas. E o nome José, ele acrescenta, já aponta para o futuro, né? Para a formação completa das tribos. Pois é, o nascimento de José muda as coisas. Logo no versículo 25, Jacó já fala para Labão: olha, quero voltar para minha terra. Ele pede para levar as mulheres e os filhos, no versículo 26, como pagamento pelo serviço. Só que Labão não quer deixar ele ir fácil assim. No versículo 27, Labão admite: tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Ele percebeu que a prosperidade dele estava ligada a Jacó. Interessante isso. Sim. Aí começa uma negociação sobre o salário de Jacó, ali dos versículos 28 a 34. Jacó faz uma proposta esperta: ficar só com os animais manchados, salpicados, os que geralmente eram menos valorizados. Então vem aquela técnica bem diferente de Jacó, com as varas descascadas, né? Nos versículos 37 a 42. Ele coloca as varas na frente dos animais para, influenciar a cor das crias. Uma prática pastoril antiga, baseada em ideias pré-científicas, talvez? E o resultado, versículo 43, Jacó prospera absurdamente e cresceu o homem em grande maneira. A narrativa usa essa técnica, mas o foco não é se ela funcionava ou não cientificamente. O ponto é mostrar a bênção de Deus sobre Jacó, mesmo ele sendo explorado por Labão, como o próprio Jacó vai reconhecer depois, lá em Gênesis 31, foi Deus quem deu a ele toda aquela riqueza. Mostra diligência humana sim, mas a providência divina agindo por cima.
Então, o que a gente tira disso tudo? Gênesis 30 pinta um quadro bem humano, né? Com inveja, rivalidade, manipulação. Sim, um retrato honesto das falhas humanas. Mas, ao mesmo tempo, e isso é incrível, é no meio dessa confusão toda que Deus está agindo, formando o seu povo, cumprindo seus planos. Exatamente. A gente vê como as brigas de família podem machucar, mas também o valor de perseverar na oração, como Raquel fez. Ensina a confiar no tempo de Deus. E que o valor de alguém para Deus não está ligado ao que a pessoa produz ou ao status dela. A história levanta questões éticas importantes, mas aponta sempre para a soberania e para a graça de Deus que age apesar da nossa bagunça. Explorar capítulos assim ajuda muito na nossa caminhada de fé. Falando em caminhada pela palavra, vocês já conhecem o projeto Reavivados por Sua Palavra? É um convite muito legal para ler um capítulo da Bíblia por dia, uma forma ótima de se aprofundar e fortalecer o relacionamento com Deus. Recomendo! E aí, gostaram da nossa conversa de hoje? Se sim, deixem o like, compartilhem com os amigos, se inscrevam aqui no canal para não perder nada. Vamos espalhar essa mensagem juntos. Fica a reflexão. Como é que essas dinâmicas familiares complicadas e as bênçãos que chegam de forma inesperada, como a gente viu em Gênesis 30, podem nos ensinar hoje a lidar com as nossas próprias circunstâncias imperfeitas, confiando na providência divina mesmo quando a gente não entende tudo?